Olá, tudo bem? Eu vou falar mais um pouco hoje sobre a nossa vida aqui. E o último vídeo que eu andei gravando aí, eu falei que eu ia gravar um vídeo sobre contenda. Então hoje eu vou gravar esse vídeo aí falando sobre essa questão. E então eu vou começar a ler aqui. Tem várias passagens na Bíblia, como eu já falei no vídeo passado, que tem vários lugares que falam sobre contenda. Então hoje eu vou falar uma parte, um videozinho pequeno, assim, poucas passagens da Bíblia ali para entender um pouco sobre contenda. Sobre essa questão de que achar que contenda não precisa se falar assim, que contenda não convém quando a pessoa não se baseia na Bíblia e fica imaginando coisas assim, ou quer buscar em outros livros. Eu, no meu ponto de vista, aí não é interessante ficar debatendo assim o assunto. Mas quando é a Bíblia, quando a pessoa entende da Bíblia, interpreta de uma maneira e compreende de uma maneira, e isso não fecha com a outra parte assim que está falando também sobre o assunto, então ali sim, nesse caso eu preciso fazer um estudo para ver qual é a parte ali não está com a verdade. Porque na Bíblia diz assim, a verdade vos libertará. Então, mentir, ou essa questão da mentira não ser a verdade, tem a ver com essa questão do debate. Porque precisa haver uma união assim na questão. É uma verdade só. Então, sobre isso aí, eu vou falar agora, né, vou pegar a Bíblia para falar sobre esse assunto. Então, aqui eu vou pegar, hoje eu vou ler aqui no Velho Testamento, em Miqueias, no capítulo 6 e no versículo 2. Eu vou começar a ler no versículo 1, que diz assim: Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende com os montes, e ouçam os horteiros e a tua voz. Aqui eu já vi que nós precisamos fazer isso. Pelo que diz aqui. E outra coisa, assim, se a pessoa não procurar entender e se certificar que céus e terra é gente, é tudo gente. E assim como nem aqui, ó, os outeiros e os montes e os horteiros também é gente. Se a pessoa não conseguir aceitar esse dito, essas palavras, aí vai ser muito difícil de entender. Várias coisas, principalmente no Velho Testamento. Mas então, ó, porque eu falei esse negócio de céus e terra, que vai entrar nesse assunto todo que eu vou ler daqui para frente.
Então, no versículo 2, eu li agora, foi o 1, né? Agora eu vou ler o versículo 2. E aí continua dizendo assim, ó, ouve montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra. Ó, no meu ponto de vista, o que significa fortes fundamentos da terra? A questão das igrejas, ou não precisa ser igreja, mas pessoas que se interessam em estudar a Bíblia, mas ainda não chegaram a entender e aceitar que Deus, o que a Bíblia fala sobre Deus, é entre nós aqui. Então, por isso que fala assim, fortes fundamentos. Ele tem a ver com a pessoa às vezes estuda e vai indo, mas ainda acaba, ele não conseguiu entender ainda essa parte. Então, por isso fala fortes fundamentos também, mas ele ainda não entendeu quem é Deus. Pelo que eu estou observando, assim, nas passagens todas, assim, em vários lugares já vi essa questão. Enquanto que a pessoa não entender essa parte, vai ter um problema, assim, aos montes, assim, de várias explicações da Bíblia. Até a questão que Jesus fala assim, eu e o Pai somos um, e para que todos sejam um, assim como eu e o Pai, diz assim ali no Novo Testamento, Jesus ensina essa coisa. E a questão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma pessoa. É qualquer um de nós se chegar a entender essa parte de entender quem é Deus e aceitar. É porque em muitos casos, eu já observei, a pessoa não quer entender, não quer aceitar o que Jesus fala. Porque está bem explícito em algumas partes do lugar que Jesus fala. Então, mas essa questão aqui, então, tem a ver com mais coisas, assim, né? Então, eu estou procurando essas partes hoje e vou continuar falando sobre isso aqui em outros vídeos. Porque para mim, no meu estudo, quando eu comecei a estudar, não faz muito tempo, no começo foi bem difícil de entender essa questão. Mas depois que eu comecei a perceber que em tudo entre nós aqui, essa questão, aí melhorou bastante, assim, de eu entender toda na Bíblia mais no geral. Mas aí eu vou ler então agora o versículo 2. Ouve, montes, e a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. É o dito desse versículo aqui. Agora vamos analisar, vamos para outro lugar, que vai falar um pouco diferente, mas tem a ver com esse assunto aqui. Então, em Deuteronômio 32, 1. Vamos ver o que diz lá em Vamos ver aqui. Em Deuteronômio. O nome tem certas palavras que eu me atrapalho um pouco para falar, mas não leva muito a essa questão. E observa o conteúdo. Observa o conteúdo que vem, tipo, às vezes a pessoa não sabe nem ler, ou não tem estudo, não tem. Mas essas pessoas, às vezes, elas conseguem captar melhor
do que pessoas que têm bastante estudo. Eu já observei isso aí. É impressionante. Às vezes a pessoa fala bem, tem bastante desembaraçado para falar, mas não consegue captar e entender a essência que tem em cada palavra. Mas então aqui, ó. Aqui então nesse Deuteronômio, às vezes eu boto o T no lugar do D, né? Então eu sou da origem alemão, então eu não consigo às vezes me expressar assim bem exatamente como, mas dá para entender, não dá? Então aqui diz assim, é no capítulo 32 e o versículo é 1, é no 32, 1. Então aqui diz assim, ó, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ó, que eu falei agora há pouco sobre inclinar os ouvidos dos céus, inclinar o ouvido. Esses céus é gente. Uma outra coisa que eu me lembro agora sobre o Jesus, fala que o Pai está nos céus. Então começa a história toda, assim, história não, realidade. O Pai começa em cada pessoa. Por isso que fica difícil, às vezes a pessoa não consegue captar isso aí. Jesus dá muitas dicas assim, muito interessantes. Que Jesus fala assim, o Pai está nos céus. Ó, Pai nosso que está nos céus. E a pessoa no Pai Nosso que Jesus ensinou. É interessante. E esse está no plural, né? É no começo. A pessoa ainda não entendeu, por isso que os céus, ele está no plural, é no começo de cada pessoa para entender a toda a questão. E Jesus chegou lá e teve essa inteligência de mostrar como é que acontece. Aí a pessoa não aceita. Eu não tenho, eu acho interessante as dicas que Jesus passou. É só a pessoa se interessar e desvendar tudo. E entender, fica melhor assim o ensinamento de Jesus é fundamental. Eu estou lendo aqui no Velho Testamento, mas eu me baseio mais no ensinamento de Jesus. Mas depois, quando a gente observa bem o que Jesus falou e lê essas partes aqui, fica melhor de entender. Mas aqui então, ó, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então, vamos para outro lugar, vai falar um pouco diferente, mas tem a ver com essa questão onde eu comecei aqui, né? Sobre essa contenda, de entender todo esse conjunto. Então aqui vamos ver um outro lugar aqui, né? Em Isaías, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que diz aqui. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver o que diz aqui. E aqui continua falando sobre os céus, né? Então diz assim, ouve os céus e presta ouvido tu, ó terra. Ó, o que eu falei, os céus e a terra são pessoas que ele está dizendo aqui que é para prestar, como ele diz assim, presta ouvidos tu, ó terra, porque falou o Senhor. Os céus, ouvi os céus e presta ouvido tu, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos
exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. É outra passagem que fala sobre o assunto para entender aqui em Miqueias, onde eu saí, onde eu comecei a falar sobre a contenda. Então, vamos mais adiante. Foi mais umas 2 ou 3 passagens assim, e já vai terminar essa questão. Ela é mais ampla, bem ampla. Mas eu vou fazer um videozinho pequeno e eu vou falar mais outro dia, outra hora eu vou gravar outro vídeo sobre mais questão sobre explicando mais sobre esse assunto. Então agora vamos olhar em Oséias capítulo 12, versículo 2. Em Oséias capítulo... Vou olhar de novo aqui para ver se eu gosto de verificar bem para não fazer confusão aqui. Aqui então, Oséias 12, versículo 2. Então aqui diz assim, Oséias capítulo 12, versículo 2. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Isso aqui a pessoa entende que tem assim o Senhor, porque aqui está dizendo esse negócio de castigar. Eu já falei em outros vídeos que eu fiz, o Senhor castiga. Vamos ler aqui de novo aqui, vamos ver aqui. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. Isso aqui, pelo que eu já anotei em outras passagens, a pessoa, quando ela não procura estudar mais profundo cada assunto, ela se castiga. Assim, nesse sentido que está falando aqui. Principalmente quando a pessoa se acha que... Porque eu estou fazendo isso procurando essa questão aqui de procurar entender cada versículo. Eu estou fazendo isso com muito cuidado, porque se eu não fizer corretamente, o problema vai dar para mim, porque eu estou passando uma informação. Isso me baseando em várias outras passagens, que eu eu estou falando, estou me baseando em outras passagens. Então, por que Jesus alerta muito para cuidar da língua? Essa língua está se referindo a falar coisas que não convém, que não é o correto, que não tem verdade o que muitas pessoas falam. Então, essa questão é que está se referindo aqui, né, que a pessoa precisa cuidar disso. Ó, o Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo os seus caminhos,
segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. A pessoa, ela se dá mal conforme algumas obras, se as obras têm a recompensa. Essa é a questão. Então, vamos ver mais em outro lugar aqui, onde é que tem mais assunto sobre essa questão. Então vamos para Isaías 43, 26. Em Isaías, para ver falar mais sobre essa questão que eu estou falando. Então, Isaías 43, 26, aí diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que eu falei agora, antes? Eu falei sobre esse cuidado todo que a pessoa precisa ter. O que está se referindo aqui. Vou ler de novo. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Aqui, a continuação aqui está explicando mais coisas sobre essa questão. A interpretação que precisa se fazer, ela precisa fazer uma interpretação correta. E no conjunto, o que está faltando, no meu ponto de vista, quando muita pessoa começa a querer resolver ou ficar só num ponto assim, claro que é interessante assim no ponto, mas para conseguir entender mais o amplo, é mais observar o conjunto todo. Porque a continuação aqui está dizendo assim, teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. É bem assim. A pessoa precisa entender o que significa, o que ele está se referindo aqui sobre o primeiro pai. Está dizendo, teu primeiro pai pecou. Eu, no meu entendimento, porque o Jesus também se referiu ao pai, né? Ele falando assim, o pai é o pai da mentira. Eu levo em consideração todas essas coisas. Para mim chegar nesse ponto que eu estou observando hoje, mais assim, já começo a entender melhor quando falo o assunto, é porque eu já pesquisei bastante. Então, por isso que ele está se referindo aqui, no meu entender aqui, essa passagem aqui, teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Então, eu vejo que é bem assim, porque a pessoa começa no meu entender, o pai é o primeiro, é o princípio. Cada pessoa
Por isso que fica difícil, a pessoa não aceita o que Jesus fala aqui. Eu e o Pai somos um, mas ele passou pelo processo do Pai para entender essa parte e ele usou essa questão do Filho, muito inteligente, assim, isso fecha também em todos os assuntos que ele se refere sobre o Filho, mas é uma pessoa, é ele e cada um de nós. Porque lá quando ele fala assim, eu e o Pai somos um, e ele fala ali assim, para que todos sejam um também, assim como eu. Então ele junta tudo. A pessoa não aceita. Então não aceita o que Jesus fala. Daí querem bater, fazer contenda, fazer debate, e não aceitando essa parte, fica difícil. Mas vamos mais para um outro, tem mais um só, parece. Só um e aí eu já vou encerrar o... Vamos ver onde é que tem mais aqui. Aqui então tem em Oséias 4:1. Aí termina essa minha pesquisa sobre esse assunto. Quer dizer, é uma pesquisa assim como eu falei, ela é mais ampla, tem várias passagens na Bíblia, mas eu vou ficar só hoje fazer um vídeo pequeno. Então aqui é a última revisão que eu vou fazer sobre isso. Então diz assim aqui, em Oséias, capítulo 4, versículo 1. Aí diz assim, ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Esse, por exemplo, assim, dá uma impressão que não tem conhecimento nenhum na terra. Da maneira que está dizendo terra, assim, ele está se referindo à pessoa que ainda não entendeu. A terra é essa, não é achando que não tem nenhuma pessoa que... Essa é a questão. Porque está dizendo assim, ó, eu vou ler de novo. Ouve a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Esse que eu falei agora, a pessoa não procura saber, e Jesus deixou claro, mas não aceita essa questão de Deus. Jesus explica essa questão que eu falei já agora. Então, isso aí está se referindo aqui. Porque na continuação aqui, está dizendo assim, o que acontece. Que fala na mentira, né? Mentir. E essa questão que a pessoa tem que cuidar, acha que mentir, assim, essa mentira tem a ver com não entender e não aceitar e falar de uma maneira que não é verdade, está mentindo. Então Jesus, lá tem várias passagens na Bíblia, assim, que não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos fazem outra coisa, porque está aqui até, ó, na continuação, eu vou ler o versículo 30, o versículo 2, está dizendo assim, ó, só prevalecem o prejurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e a homicídio sobre homicídios.
Então, mentir, matar, às vezes a pessoa pensa que é só, matar significa só a pessoa tirar a vida lá significa que não. Mentira, matar a palavra matar, tem a ver com a pessoa não caprichar no estudo também. Tá matando, não tá, então, nesse sentido. E a mentira também, claro. Então, esses são os pontos que a pessoa tem que se preocupar em quando fala assim mais. Isso aí me ajudou bastante o dicionário. Descobrir como é que pode ser. Esse negócio que a Bíblia também fala assim, a pessoa não fala mal de ninguém, é outro assunto, assim, acho que não pode se falar nada de uma outra pessoa. Dá uma impressão, né? Mas não é falar mal, é a pessoa não passar uma informação correta. Aí está falando mal. E eu não estou dizendo que eu já estou falando tudo assim, mas eu estou fazendo força para chegar lá. Então, essa questão que eu estou falando aqui, eu estou procurando bastante tempo pessoas assim que a gente pudesse trocar de ideia, assim, de conversar, porque tem passagens bastante difíceis de entender exatamente o que quer dizer cada passagem da Bíblia. E principalmente me interessa mais lá no Novo Testamento. O que Jesus passou lá para a gente estudar e praticar. Então eu quero agradecer um grupo aí que está me aceitando para participar no grupo. Agradecer os administradores lá, os que gerenciam lá. Agradecer a vocês por aceitar meu jeito de entender a Bíblia. Isso faz parte, que eu vejo, faz parte entre nós aqui, de a gente se comunicar e não ficar isolado. Mas como eu já falei nos vídeos, a maioria eles querem que a gente aceite uma questão lá, da maneira que eles, e se não aceitar, eles nem aceitam a gente, então nem querem. Mas não é assim, dessa maneira que a gente tem que se comportar. Então eu agradeço essa oportunidade que me deram assim para mim poder falar mais sobre a Bíblia. Então, por hoje, espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Então, até mais.